Bom, assim, esse ponto, eu diria que o dia da eleição foi no sábado passado. O mercado tem uma leitura, eu tava no Gave Call de ontem, sei lá. E Trump é bom pra bolsa americana e ruim pra bolsa de mercados emergentes. Cara, eu acho que eu discordo dessa vez, hein? A gente depende muito de juro baixo, né? O Brasil, toda a tese, né, de a bolsa vai andar, foi do ciclo de juros aqui melhorando. Você vê a bolsa caindo. Primeira coisa que você pensa é, as empresas devem estar indo mal. Aí você vai lá e vê revisão de lucro das empresas. Dá trabalho para um monte de empresa. Olha do SMLL. Cara, a revisão de lucro do SMLL é só para cima. Só para cima. E a bolsa só caindo. O trigger que a gente precisava para melhorar não é mais para frente. Já aconteceu. E aí, com os triggers que vem lá de fora, é isso da inflação, eu tô achando que, enfim, chegou a nossa vez. O Brasil depende muito disso que a gente está falando do Russell, né? Ele depende de você ter esse momento de desinflação, né? Assim, de voltar à queda de juros. Fora que o Ibovespa é um lixo. Puxam do Ibovespa. Gestão ativa sempre. Exato. Sim, vai começar o primeiro Market Makers com plateia aqui, direto da School of Rock. Já não vou perder tempo, deixa eu já chamar aqui para vocês receberem com uma salva de palmas muito efusiva. João Luiz Braga da Encore, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Matheus Soares, do Market Makers. E Gustavo Campanhã, da WHG. Bom, vamos lá, antes de começar, só tenho que chamar aqui para o palco Fabrício Anias, da School of Rock. Vai dar um recado para vocês. Abriu aqui a casa para vocês poderem ter esse papo aqui com a gente, acompanhar essa gravação especial, depois ter o nosso happy hour com o show da banda. Fabrício, brigadão pela parceria. Obrigado por abrir esse espaço, aguentar um pouco da gente. A gente vai fazer um pouco de barulho. Boa noite, galera. Tudo bem? Não sei nem o que eu tô fazendo aqui no meio desse monte de fera. Para quem não conhece a School hoje é a maior escola de música do mundo. É uma franquia americana, 390 unidades no mundo. O Brasil é a segunda operação da franquia, com 64 unidades. A gente inverte um pouquinho o processo de aprendizado e a gente tem uma frase aqui que é muito legal, é que a gente faz show para ensinar música, e não o contrário. Então aqui, quando você entra na School, você já entra numa banda e na sua primeira semana você já está ensaiando com uma banda. Então, convido a vocês que quiserem ter um hobby muito bacana para conhecer a School. Além dessa unidade aqui de Pinheiros, eu sou proprietário da unidade de Brasília, na Asa Sul, e na do Itaim, que fica ali bem pertinho da Faria Lima, ali perto do Hospital Vila Nova Star. Então, vai ser um prazer poder proporcionar um hobby muito legal para vocês. Eu tenho certeza que de uma coisa é certa, vocês vão se divertir muito quando vocês entram numa banda. É muito legal, forma-se uma comunidade muito bacana, então quem quiser conhecer, a gente fica ali na Rua do Consórcio, no Itaim, bem próximo da Faria Lima. A gente aqui gosta de fazer um monte de loucura, né? A gente faz loucura mesmo. E o ano passado a gente criou um bloco de carnaval, que é esse aqui, ó, bloco do rock. E a gente ensaia sábado sim, sábado não. É uma atividade muito bacana. E o segundo semestre de aulas começa agora, dia 27 de julho. Quem quiser fazer parte desse bloco, só entrar lá ou na School of Rock de Pinheiros ou no Bloco do Rock SP, que está aqui na minha camisa, manda um direct lá. E o outro recadinho tem uma coisa que a gente está fazendo muito legal para o mercado corporativo, que são os team buildings. E a gente criou um team building muito legal, que é o team building musical da School of Rock. A gente bota aqui nesse auditório 60, 70, 30, 20, 40, quantas pessoas forem, às 8 horas da manhã e às 6 horas da tarde, todo mundo sobe no palco e toca uma música em conjunto com uma banda. É um pouquinho do que a gente faz na School, a gente faz em um dia para o mercado corporativo. É muito legal, é muito bacana, a gente já fez com IBM, Johnson & Johnson, Rect, Red Bull. Então, quem quiser fazer um team building corporativo bem legal, bem diferente de cozinhar risoto, né? Pode procurar a gente também, que a gente faz. Mas, gente, muito prazer, muito obrigado pela presença. Sintam-se em casa e vamos escutar. Eu vou sentar aí também, que eu quero ouvir esses feras. Valeu. Fabrício Anias ganhou muito dinheiro com o PetroRio. Bom, vamos começar nosso papo, mas antes, presentear nossos convidados, né, Mate? Aliás, está preparado, Mate?
Tem que estar, né? Tô um pouco nervoso aqui, intimidado, né? Tanta gente aqui, Né, gente, pô, mas feliz da vida. Acho que tem mais gente que assiste de casa do que aqui, mas a gente não vê as pessoas, fica mais tranquilo, né? É gostoso. Bom, vamos presentear nossos convidados com o presente que já virou padrão aqui do Market Makers, nossos parceiros do Shop Together. Ó, galera, vocês já podem abrir aí. Tá Opa! do lado Braga, deles. acompanhando, muito já tá aí, obrigado. pode abrir. Muito obrigado. Cara, Obrigado. O que será que tem aí dentro, hein? olha, eu acho que é uma camiseta. Será? Eu acho que é. De algodão A peruano? dúvida que fica é se vai ser a camiseta do Money Never Sleeps ou do MMKR3. Não é a primeira vez que eu participo, mas é a primeira vez que eu ganho presente, então muito Pô, obrigado. parabéns aí, ó. Chegou a hora. Olá. Pode ser um sinal, né, Braga? Sinal que agora a gente espera mais aí. Piadas novas. Agora a Obrigado, bolsa vai tamanho subir. certo ainda. Bom, camisetas do Shop Together feita exclusiva para os convidados do Market Makers. Vocês já sabem, né? Quem acompanha o Market Makers pode entrar no site do Shop Together e adquirir qualquer produto da linha Two Essentials com o cupom MarketMakers15. Você tem 15% de desconto e, dependendo de onde você comprar, se estiver em São Paulo, pode chegar no mesmo dia até. Entreguem até 24 horas. Nossos super parceiros do Shop Together. Que hoje, aqui, para quem está na School of Rock, pode ter o privilégio de comprar essas camisetas que trouxeram algumas unidades, não muitas, algumas. Então aproveita essa oportunidade única de ter essa camiseta que é só para convidado. Então guarda que pode valer mais que PetroRio um dia. Muito obrigado, uma honra. Handbagger. E, bom, o último recado aqui da minha super pauta. M3 Club, né? O nosso super grupo de investidores vai reabrir no dia 14 de agosto. Sim, M3 Club. Agora estamos com uma nova cara marcando esse novo momento do Market Makers, né? 2 anos de empresa. A gente realmente criando esse grupo de investidores com reuniões exclusivas, acompanhando a nossa carteira de perto, tendo aquele conteúdo que só investidores profissionais têm acesso. A gente tem, pelo menos, tentado dar esse acesso para os investidores que estão fora da Faria Lima, né, Mate? Inclusive, a última reunião que a gente fez com o Bruno Garcia, all-time high de espectadores ali acompanhando o papo que ele teve com a gente. Né? Sensacional. E é o que a gente quer cada vez mais, né? Trazer, aproximar as pessoas desse mundo que a gente gosta tanto e que também gera muito insight para os investidores. Boa, excelente. Bom, a gente vai ter muito tempo para falar de ações. A gente tem 2 apaixonados pelo mercado de ações, mas que encaram o mercado de ações de uma maneira diferente. Eu vou deixar eles se apresentarem rapidinho, em 30 segundinhos. Mas, bom, já temos aqui assuntos diversos para falar. Né? Acho que o evento mais esperado do segundo semestre, que era a eleição americana, talvez já o resultado já esteja quase que consolidado depois do atentado que quase culminou com a morte do candidato Donald Trump. Está aí firme e forte, não só na corrida, como até para eventualmente vencer as eleições. E temos novidades também no Brasil, né? Talvez não é uma grande novidade, mas pode trazer aí um novo fluxo para a Bolsa Brasileira. A gente vai ter muita coisa para falar. Mas antes, se apresentem. Vou começar com o Braga, já é de casa, né? Então, 30 segundinhos, João. Quem é você aí na Faria Lima? Meu nome é João Luiz Braga, eu tô rouco, peço desculpa. E essa é uma sorte, porque eu ia fazer a segunda voz na banda, então foi uma grande sorte para vocês que não vão ter que me aguentar fazendo segunda voz, porque eu tô rouco. Eu sou analista de ações, eu fundei junto com sócios muito legais uma asset chamada Encore. Então cara, parece que foi ontem, né, que a gente gravou aquele documentário juntos de abertura da Encore. Aquilo ali tem 4 anos, tá? Sei bem. Passa rápido. E vocês 2 anos também, né? Passa impressionante. E antes disso, eu fui analista também na XP, na Red Grifo, trabalhei na GP com o Rodrigo Campos, um abraço pra ele. E a parte mais legal é que eu tenho 3 filhos muito legais que vão vir aqui daqui a pouco para ver a gente tocar, para dar aquela incentivada para eles gostarem ainda mais de rock. Da hora, muito bom. E, bom, Campanha, e você? Primeira vez aqui, conta um pouquinho quanto tempo de mercado e qual instrumento você toca na banda, Braga? Guitarra. E o Campanha vai tocar o quê? Baixo. Boa. Já tocavam juntos, né? 10 anos. Eu esqueci de falar isso, o Gustavo é um dos meus melhores amigos, ele é meu padrinho de casamento, ele é meu amigo há muitos anos, a gente teve banda de 2005 a 2012. Tem 14 anos que a gente não toca, tá? Mas legal. é um dos meus melhores amigos, então é uma honra estar aqui. Então vamos tentar dividindo. gerar uns debates aí, porque já que são amigos, não vai pegar mal aí uma treta sobre bolsa. Não, eu conheci ele na Red Grifo, a gente trabalhou junto lá. Já pegando a cola nisso, eu comecei minha carreira na Red Grifo em 2004, um ano antes do João entrar. Então 20 anos de mercado, já teria feito agora em 1º de julho 20 anos de Grifo. E hoje eu trabalho na continuação da história da Grifo, que é a WHG, né, formada pelo pessoal que continuou lá todos esses anos, né, eu
Fiquei 10, dos 12 anos de grifo, foram 10 de efetivado, 2 de estágio. Foi literalmente meu primeiro emprego. Eu passei, eu tinha 19, assim, era isso. Eu fui da mesa de ações do Verde, trabalhei direto com o Struble há muitos anos. Saí, fui fazer MBA em Colômbia ali em 2017, para 16 para 17, né? Fiquei, depois disso, um ano na Point72, que é um hedge fund global que inspirou um seriado aí, que o pessoal fala bastante. Depois eu fui para a BW trabalhar com o Andrew, que era uma das pessoas que eu trabalhava junto na Grifo, que também trabalhou muitos anos comigo com o João. E fiquei lá 3 anos de BW, agora na WHG, 2 anos e meio aí já de história, fazendo gestão de ações globais. Eu acho que para dar o tom do papo, para as pessoas aqui terem ciência de como vocês encaram o mercado, queria que vocês resumissem só em um minutinho, né? Qual é a especialidade de vocês? Que tipo de ativos que vocês negociam? Né? Se é do Brasil, de fora, mid cap, large cap, se é mais longo prazo, curto prazo. Enfim, só para todo mundo, acho que vale a pena ter essa ciência quando a gente for falar dos assuntos do mercado. Bom, lá na Encore, a gente faz Bolsa Brasil, mas não é só Brasil, é mainly Brasil, sem preconceito, agnóstico. Se é para ter estatal, eu tenho. Se é para ter commodity, eu tenho. Se é para não ter, também não tenho. Uma visão sempre buscando triggers que façam com que o valor que a gente vê o mercado também perceba. E 85% micro bottom-up, sabendo ali o que está acontecendo nas empresas, que é onde está o dinheirão, mais uns 15% macro, sem querer tentar fazer grandes previsões. Eu acho que eu não tenho a menor habilidade para falar o que vai acontecer, ou pelo menos menor edge, né, menor vantagem em relação a qualquer um nessa sala, para falar para onde o juro americano vai. Mas eu preciso gastar uns 15% do meu tempo ali para entender o que está acontecendo. É isso. A gente é um approach um pouco diferente, né? Em termos de região, é global mesmo, né? Assim, a gente, por exemplo, o Brasil pra gente é como se fosse mais uma região, como o México é uma região pra gente, nesse sentido, né? A gente predominantemente é mais, vamos dizer, sei lá, 60% do risco costuma ser Estados Unidos, uns 30% Europa, e vai seguindo mais ou menos nessa linha, mas a gente pode ter Brasil, se a gente quiser, 30% do fundo, não tem problema nenhum, assim, né? Mas a gente é mais oportunista nesse lado. A gente costuma ter uma junção de mais macro, né? João falou 85-15, a gente vai para um 60-40 ali, mais ou menos, de macro versus micro, né? E a gente tende a ser bem ágil em entrar e sair de temas, né? Ter papéis que a gente carrega por muitos anos também, mas eu diria que a gente costuma estar na ponta mais de se movimentar mais, né? Até porque o mercado lá fora permite, por causa da liquidez, ser um approach mais, vamos dizer, ativo ali de trabalhar a carteira, né? Excelente. Bom, vou querer dar o ponto de partida aqui, Mate. Queria falar do evento que aconteceu no último fim de semana. Né? Queria saber o quanto isso mexeu na carteira de vocês ou até na visão de mercado. Né? Estamos gravando numa sexta-feira. Espero que não aconteça nenhuma grande novidade que nem aconteceu no último fim de semana. Né? Para quem estiver vendo de casa não ter uma surpresa. Mas tivemos o atentado na tentativa de assassinato do candidato Donald Trump, que acabou, né, com a repercussão tem sido agora, ele já era favorito e agora é ainda mais. E talvez a gente tenha até o que chamam da Red Wave, né, que é ele o Partido Republicano ganhar não só presidência, como também as duas casas, e já começaram a fazer conta de como o mercado deve ser impactado com isso. Né? A gente já começou a ver um movimento na Bolsa, né, ao longo dessa semana, né, os ativos mais domésticos, né, os mais cíclicos americanos, né, tendo um movimento de rotação ali de carteira. Small caps, né, andaram bem. A despeito da queda das empresas de tecnologia. Né? O quanto isso afetou a semana de vocês, a carteira de vocês? Mexeram alguma coisa? Venderam algo, compraram algo? O que mudou ali na carteira de WHG e Encore? Bom, assim, esse ponto, né, eu diria que o dia da eleição foi no sábado passado. Né? Isso já era favorito Trump, assim, a probabilidade de vitória dele já estava girando ali por volta dos 60%, mais ou menos, né? Porque, basicamente, uma coisa assim, só dar um pouco de pano de fundo, né, para quem não tem tanta familiaridade com a eleição americana, né? Aqui no Brasil é voto popular, então soma-se todos os votos da população, vamos lá, quem tiver 50,01 no segundo turno, levou, né? É isso.
Então, nos Estados Unidos é muito diferente, porque você tem estados que predominantemente são estados democratas, estados que predominantemente são republicanos, e não muda tanto, né, isso, né, em termos de voto para presidente, né. E você tem várias regiõezinhas dentro desses estados que o vencedor daquela regiãozinha ganha X votos e isso vai computando até ver quem que teve o maior número de votos. Então, é muito complicado, porque você acaba sobrando com 3, 4 estados que vão definir a eleição, né? Que eles chamam de swing states ali, né? Então, nesse aspecto, né? Só dar um panorama um pouco de eleição antes de entrar no que aconteceu com a carteira, né? Você tinha algumas coisas de surpresa possível, que, por exemplo, Arizona, que é um dos swing states, eles colocaram lá na cédula de votação uma questão sobre o que você quer fazer a respeito de direitos de aborto, né, esses direitos reprodutivos, né, que é um tema super popular com o lado mais democrata. Isso ia levar muitos democratas a levantar de casa e votar no dia da eleição, né, que o problema nos Estados Unidos é a pessoa não aparecer para votar, né. Então, isso estava começando a mexer um pouco ali para o lado mais democrata, a chance de acontecer. E tem até um aspecto também, né, de não só a vitória do presidente ser o Trump ou não, que ali tem lá, né, o Wisconsin, Pensilvânia, Arizona, são os principais ali dos battlegrounds. Se ele ganha, né, ali, tudo bem, mas o ponto principal é que mesmo ele sendo vitorioso como presidente, nesses estados todos, ele ainda não tinha a vitória do Partido Republicano para as cadeiras relevantes ali para conseguir tomar o Congresso, né? O Senado já com grande facilidade republicano, mas o Congresso não, né? E o que aconteceu com o atentado foi, ali gerou um momento que aquele evento, né, cisne negro, que vai ser sweep. Então o mercado passou a precificar como vai ser, os republicanos vão ter um domínio completo da agenda, né? Se eles conseguem ganhar mais cadeiras no Senado, eles têm aquela possibilidade de bloquear agendas, né? De travar pautas, né? E esse aspecto ia prejudicar demais as pautas democráticas, né? E facilitar muito do lado dos trades que são claramente republicanos, que são, por exemplo, bancos, né? Bancos é o setor que, assim, pega mais na veia isso, porque você tem um lado de regulação, né? Principalmente com o que a gente viu no SVB que aconteceu no ano passado, que foi quase uma tragédia ali no setor. É um ponto de que dali para frente os democratas já começaram a levantar a bola de botar mais regulamentação em cima dos bancos e deixar mais travado, né, a capacidade deles de emprestar. Então, bancos andaram muito, né? A gente estava posicionado em bancos, ainda bem. Deu certo, essa foi muito boa, né? Sendo que estava uma semana difícil semana passada. Teve o começo dos resultados de bancos, teve algumas coisas meio ruins, né? A gente tem uma posição em Citi, o Citi tinha ido mal, né? Depois do resultado, tinha uma multa em relação a, assim, umas coisas complicadas lá dentro, que eles tomaram uma bronca ali, não iam poder pagar mais dividendos, estava uma coisa ruim. Aquilo salvou. Assim, do nada a gente pegou, né? Você tem que ter sorte também, é uma coisa que a gente fala, né? Mas vocês chegaram a aumentar a posição em bancos? A gente depois? aumentou, na segunda-feira a gente conseguiu comprar mais. Porque nesse momento foi aquilo, assim que a gente viu, a gente no final de semana, isso é uma coisa de, assim, a gente não, 24 horas a gente tá pensando o que a gente faz. Então, aconteceu o atentado, a gente já tava se falando, assim, cara, o que vai acontecer? Primeira reação foi, cara, a Treasury vai andar muito, porque quando você tem um governo que, sim, do jeito que tá hoje, né, que você já tem um governo dividido, né, que você tem os democratas com controle parcial do Congresso, os republicanos conseguem travar pautas e segurar um pouco do fiscal, porque a situação fiscal nos Estados Unidos está muito alargada, né? Desde o Covid já começou com, sei lá, 7 trilhões de dólares ali do Trump gastando dinheiro com tudo que ele fez de programas específicos e coisas de Covid, o Biden com mais uns 4 depois, com o IRA, que é aquele programa todo de incentivar semicondutores, e todas essas coisas contribuíram muito para a gente ver aquela desancoragem de juros dos Estados Unidos no ano passado. Então o mercado tem um medo grande de 10-year voltar a andar. Então assim que a gente viu aquela notícia foi, o 10-year vai andar bastante. Mas não aconteceu isso, é uma coisa curiosa, porque teve dados de China no final de semana, foram ruins, né, bem contra a atividade econômica, e o 10-year na segunda-feira, ao invés de estar subindo, ele ficou meio que parado. Aquilo pra gente foi um sinal também do tipo assim, o mercado tá com uma força puxando para baixo, que é a desaceleração econômica, a outra puxando para cima o 10-year, que é o Trump com vitória de sweep, né? Então, é uma coisa que a gente ficou bem perplexo durante essa semana e pensando muito, né? O mercado, quando tem essas semanas que são muito
vamos dizer, você esperava uma reação, vem outra, isso te convida a pensar, tentar chegar no que é, né? Então, coisas assim, só para dar mais alguns detalhes dos trades que funcionam com o Trump, né? Por exemplo, as empresas de seguro de saúde e farmacêuticas em geral vão bem com o governo republicano, que tem menos risco de controle de preços, como os democratas costumam fazer, né? Você pega as empresas de energia renovável, é o contrário, né? Energia renovável vai muito bem com o democrata, vai mal com o republicano, né? Outras também, por exemplo, né, bancos, a gente já falou, tem aquela questão de empresas que têm um lucro alto e pagam, entre aspas, um valor X de imposto, essas earners, né, que eles chamam, né, as empresas que ganham dinheiro bastante dentro dos Estados Unidos, domesticamente, elas geram lucro nos Estados Unidos, essas ações são muito beneficiadas pelo Trump ter uma vitória, porque ele vai manter imposto baixo ou até cortar mais. Os democratas, muito provavelmente, com um controle maior, tanto presidência quanto Congresso, iriam reverter isso, né? Então, é um ponto que para a Bolsa seria muito ruim em geral mesmo, porque, queira ou não, imposto é o quanto o governo decide que ele é sócio da sua empresa, né? Ele fala, eu sou sócio de 20% da sua empresa. Se ele falar, agora eu sou sócio de 30%, o valor da empresa vai cair, né? Assim, não tem como. Então, é um lado, é uma pauta que pega bastante ali. Tem vários outros, assim, mas eu diria que small caps são as principalmente mais beneficiadas, elas sempre acabam indo bem nesses momentos de que você vai ter mais expansão fiscal, né? E então, juro baixo também seria uma coisa que ajudaria muito, mas ali foi mais na linha de crescimento mesmo, né? De ter um ponto de voltar a funcionar esse trade small caps estava muitos anos para trás, né? E você, Braga? Por olhar mais fundamento e Brasil, isso impacta menos ou vocês fizeram algo relevante? Não, certamente impacta menos, mas impacta, né? Óbvio. Não fiz grandes mudanças, não, mas passei a semana inteira estudando isso aí. Todos os Trump trades, né? E dá para listar exatamente quais são, mas eu vou listar uma outra coisa também, que inclusive foi o tema da carta do Howard Marks dessa semana, que saiu na quarta noite, que é o meu exercício de humildade intelectual aqui, que, meu irmão, esquece, ninguém sabe. Beleza, a gente pode falar para onde vai e tal, mas ainda mais nesse caso, que não é a primeira vez, é a segunda vez, né? Já é um pouco mais. Lá em 2016, a gente segue um cara chamado Nate Silver, do 538, que é um cara que faz as previsões de eleição e tudo aquilo, porque eu não tenho um analista de eleição na época na XP ou na Encore, né? Então tem que ir nesses caras. E o Nate Silver, ele nunca tinha errado uma eleição na vida. Ele falava que tinha 80% de chance da Hillary. E o mercado inteiro achava que se desse Hillary, o mercado acalmava, se desse Trump, o mercado caía. Pois é, não só o mercado errou porque deu Trump, como também errou no que aconteceu com a Bolsa. A Bolsa não caiu nem na madrugada, caiu 5%, ela já fechou subindo, e ela subiu 30% em 14 meses. Então, eu até olho bastante para os Trump trades, mas, cara, esquece tentar ir atrás disso. Eu acho que vou ficar mais no dia a dia. Dito isso, o mercado tem uma leitura. Eu tava no Gave Call de ontem, sei lá. E Trump é bom pra Bolsa Americana e ruim pra Bolsa de Mercados Emergentes. Cara, eu acho que eu discordo dessa vez, hein? Porque a primeira base é outra, né? Onde está a China agora, totalmente, os valuations são totalmente, o Brasil também, totalmente diferente do que estava em outros momentos. Outra coisa é que a gente tinha um aspirador de pó de dinheiro chamado Mag7, né? Chamado Nvidia, chamado... Cara, assim, ninguém precisava olhar pro Brasil, dane-se o Brasil. Pra que eu vou olhar o Brasil se daqui tá indo tão bem, né? Aí o Trump tem uma postura um pouco mais belicosa com as Big Techs. O cara, talvez esse play óbvio deixa de ser óbvio. E eu sempre falo da teoria do dólar smile, aquela coisa toda, assim, mas a maior simplificação é quando o estrangeiro fala assim, aqui não tá tão bom. Mas também não vai ser um 2008, né? Então... Porque se for 2008, ele tem que esconder o dinheiro dele no dólar também, né? Pô, não tá tão bom. E não 2008? What else? O que tem por aí? E eu acho que o Trump vai incentivar muito esse trade. Esse rotation que o Matt falou, né, de small caps, do Russell 2000, lá, 2000, contra o S&P. Vocês acham que o Brasil parece com o S&P ou com o Russell 2000, né? Tipo, então quando eu imagino esse rotation, eu imagino que vai ser bom pra gente. E teve um dia, Braga, que foi até sintomático essa semana, que foi lá fora caindo forte, e aqui subindo bastante, né? Eu acho que explica a parte desse trade de small caps lá fora. Talvez venha um fluxo para o Brasil que já foi 2,5% num passado distante, né? Se pegar ali 2008, 2009, hoje o Brasil é 0,5% da carteira dos grandes fundos, né? Dependendo do dia, foi aquele dia que caiu lá fora, mas na verdade o Russell 2000 subiu, né?
Então o rotation estava implícito lá, ou caiu muito e ele caiu menos, depende do dia, da semana, que é exatamente o tal do rotation, e neste caso eu acho que mais beneficia do que atrapalha a gente aqui. Até um ponto só para adicionar do Russell, se você pegar a diferença entre o Russell e o Nasdaq, né, a diferença de quanto que rendeu na semana um e o outro, foi melhor para o Russell em 20 anos. 10%. Assim, Foi 10%, Foi 10%, na verdade, porque o primeiro mais, trigger né? nem foi o Trump, foi o CPI, né? Foi lá atrás. a inflação. No dia da inflação, que foi o primeiro trigger pro rotation, que depois o Trump só ajuda, o Russell subiu 3% com a S&P caindo. Este movimento, desde 1979, só aconteceu uma vez. Em 2008, quando tava aquela bagunça de preço para um lado e pro outro. A única vez, só pra vocês terem ideia quão relevante é isso. Mas não tem menos a ver com o Trump, tem mais a ver com o juro cair, que é muito bom pra gente também. Em ponto do Russell e o quanto o Bovespa é parecido, até ainda na linha do João, né? A gente depende muito de juro baixo, né? O Brasil, toda a tese, né, de a bolsa vai andar, foi do ciclo de juros aqui melhorando. Lá fora também é a mesma coisa, né? O Treasury voltando faz bem pro trade Brasil, de emerging markets em geral. Então, o Russell e o Bovespa costumam se comportar muito parecido. Acho que diria que se não tivesse, né, os pontos domésticos aqui acontecendo, o Brasil teria se beneficiado muito mais até desse movimento agora. Me tira uma dúvida, Gustavo. Vocês usaram o termo Trump Trade, que é o termo que usam para as ações que podem se beneficiar. Mas é de fato um trade, essas ações, os bancos, o Russell? Quando que um trade vira um investimento estrutural, algo de longo prazo? Pegando mesmo como exemplo os próprios bancos que você comprou. De fato é um trade, assim, por exemplo, a gente estava long Russell um pouquinho antes do CPI pequeno, a gente aumentou depois do CPI, aumentou mais depois agora durante essa semana e reduziu, né, depois. Começou a virar, teve uma reversão um pouco desse Trump trade durante a semana, né? E o Russell funciona muito bem nesses momentos, né? Porque se eu for pensar, né, small cap Estados Unidos, aquilo ali tem um monte de empresa endividada, sem lucro, um monte de empresa de biotech, umas empresas de semicondutor pequeno, software pequeno. São coisas muito sensíveis a juro mesmo, né? Então, é uma coisa que se você não tem uma visão de que o juro vai baixar, é bem complicado você ficar posicionado em Russell, né? Ele tem uma correlação muito grande, até não é nem com o 10-year, é com o 2-year, que é o juro de 2 anos, né? Você olha o gráfico dos dois, né? Assim, é um espelho praticamente o Russell versus isso, né? Então, pra gente é um trade, assim, para funcionar, a gente tem que ter mais segurança de que a trajetória de juros é para baixo, mas para baixo sem ter tão ruim assim, a ponto de ser porque a economia está mal demais, né? Esse é um problema também, porque uma das razões que a gente acha que estava estranho na segunda-feira o 10-year meio que parado, ao invés de subir muito por causa do Trump, é que o mercado começou a colocar um pouco mais de risco de desaceleração, né? A gente já está vendo uma série de dados vindo na margem piores, esse próprio dado de inflação. O headline CPI veio menos 0,01. Não é uma coisa que você esperaria ser tão boa, entre aspas, assim, né? Você tem uma série de outros dados que às vezes é um pouco pior, mas o mercado está meio começando a ficar com esse medo de vir uma desaceleração maior. Mas, por outro lado, também, o mercado de trabalho ainda está muito tranquilo, né? Ainda está não tem nada nos dados que seja assim alarmante demais, né? Tem aquele problema de que foram previstas 8 das últimas 2 recessões. Então, toda hora o pessoal, não, agora vem, nunca vem, o mercado vai cansando. E aquela coisa que a gente falou, né, de percepção do quanto estava precificado já, quanto a gente não tem bolsa porque está com medo de recessão. A recessão não vem, essa galera tem que comprar de volta. Então, tem aquele lado de que tá todo mundo com tanto medo disso, já que também, será que já não tá grande parte do preço? Tem esse lado, mas a gente não acha que tá tudo no preço, não. Só para fechar o assunto Trump, sei que talvez vocês tenham uma postura até mais tática, mas uma das consequências, e até eu relatei isso na minha última newsletter, foi com base num vídeo do Paulo Leme com o Arthur Wickman sobre como vai ser um novo governo Trump. E assim, o grande medo é o fiscal americano, né? Que, como você bem disse, parece que é aquele medo que todo mundo alerta, mas ele nunca chega. Mas parece que com uma política mais expansionista no lado fiscal, esse problema pode chegar mais rápido nos Estados Unidos. Como vocês estão mapeando isso agora com uma provável vitória do Trump? Se você já tem alguma posição, já olhando para esse risco que está pouco precificado também no mercado, né? Se for ver até o VIX, né? O índice de volatilidade das opções americanas ali mostra um nível baixo. Eu diria que uma das maiores proteções que a gente tem é ser ágil até.
Porque, assim, tem muita coisa que, de verdade, assim, a gente consegue zerar o fundo inteiro em 20 minutos. É muito líquido tudo, assim, vai sobrar uma posição ou outra por causa do horário de outro lugar, ou uma outra posição vai precisar de um tempinho a mais, talvez, mas assim, vai ser 97% do fundo some, assim. Então, a gente, quando tem os momentos como esse, a gente costuma fazer o quê? A gente reduz um pouco a exposição bruta, então a gente diminui o tamanho das posições todas, ao invés de ficar com uma posição grande e um head grande, você diminui a posição e fica com um head menor, você diminui essa questão do risco, né? Foi o que a gente fez, né? A gente tem, né, dado esse receio, é o primeiro movimento que a gente faz, e também, até mesmo no lado de ter, se você vai ter alguma exposição em ações, no momento que você acha que vai ser muito perigoso ter alguma virada ou o mercado acordar para um problema, o ideal é pegar e ficar em coisas um pouco mais, vamos dizer, simples, em termos de história, escolher suas coisas favoritas e ficar mais, né, enfim, um pouco mais controlado nisso. Então, isso posto, acho que se a gente for caminhar para um cenário de fato de menor atividade econômica, a gente vai ficar um pouco mais em setores um pouco mais defensivos, né? Então, pegar coisas que se beneficiam de juro mais baixo, né? Por exemplo, a gente teve bastante posição em aqueles setores defensivos, aí, que é empresas de energia elétrica, que tem algumas que têm umas histórias super interessantes de demanda por causa de inteligência artificial, ou mesmo algumas empresas de parte mais de healthcare, que são um pouco mais tranquilas, ou staples, né? Que são as empresas de consumo básico, né? E também mesmo a posição em juros, né? Você pega, vai e fica aplicado em Treasury para ajudar a proteger, né, essa posição no caso de você ter uma desaceleração maior, né? Então, mais nessa linha mesmo. A gente, do nosso lado lá, a gente não é bom de trade, né? Quer complementar. O Gustavo e o Andrew são bons nisso, eu não sou. Então, os aspectos que eu tenho feito em relação a Trump, tem uma que a gente não falou aqui ainda, para encerrar o assunto também, que eu acho que é importante dizer, é com o que aconteceu a necessidade política de um Trump mais belicoso cai bastante. Isso é ótimo para preços. Tem um livro que eu recomendo fortemente, do Scott Adams, o cara que faz o Dilbert. Vocês lembram do Dilbert, aquele engenheiro lá? O cara que faz o Dilbert, ele também ele se aventura na ciência política. Em 2016, ele foi o único cara que acertou que o Trump ia ganhar. Foi muito legal. Ele escreveu um livro chamado Win Bigly. Existe tradução em português que eu acho que foi o Andreasa que traduziu. E ele falava exatamente nesse livro que o Trump ia ganhar exatamente pela polarização, pelo aspecto belicoso no discurso e tal. E agora não tem mais essa necessidade, então, né, porque tá meio que mais fácil. E isso é muito bom. Mas as consequências desse Trump trade, que a gente tem mudado na carteira, que tem a ver com um pouco de aumentar alguns papéis mais betados, não é pelo beta, mas sim papéis que a gente gosta e também tem o beta maior. O Trump é uma continuação de uma coisa que é maior, que é mais importante, que é a inflação, que é essa economia desacelerando que o Gustavo falou. Quer fazer algum comentário, Mate? Não, assim, escutando eles falarem, né, parece que está se formando um cenário bom para o Brasil, né, porque a gente não andou nada nesses últimos tempos. O S&P, Nasdaq, tudo bem que tem as 7 magníficas, né, mas estão ali nas máximas históricas e a gente ficou muito para trás, né, então no relativo, o Ibovespa, o Small Caps, então nem se fala, né, e num cenário de juros caindo lá fora, muito provavelmente a gente vai ter espaço para cair juros aqui. E que é um cenário que no final do ano passado parecia meio óbvio, né? Acho que na curva lá de juros, muita gente acreditava que o juro ia cair, aí em determinado momento do ano aqui, o cenário mudou completamente, né? Existe uma expectativa que o juro aqui no Brasil vai subir. Então parece que a narrativa está mudando um pouco para esse cenário de pelo menos manutenção de juro aqui, né? Não queda de juro. E várias empresas aqui no Brasil devem se beneficiar, inclusive do Rotation Trade, que é essas empresas de tecnologia que sugaram muito dinheiro nos últimos meses, talvez agora comece a virar. Até a pergunta que eu ia fazer, trazendo para o Brasil, João, por que a Gabe ficou errada sobre os emergentes? E quando a gente vai ver Brasil no portfólio da WHG também? Porque eu senti que não tem, né? Vocês podem ter, mas eu percebi... Longe de falar que a Gabe ficou errada, mas eu sou fã pra caramba dos caras lá, pelo amor de Deus. Leio bastante. E já tá no corte lá, vai estar assim. Exatamente, eu sei como é que é. Praga detona Gabe. Mas cuidado com as coisas que eu falo. Vamos lá. A primeira coisa é que a gente normalizou umas coisas que não são normais, cara. A gente vai morrer de saudade, vocês todos vão morrer de saudade, tá? Varejo a 10 vezes lucro,
Não é normal, tá? Eu entrei no mercado no começo dos anos 2000, eu vi isso... Só uma coisa, deixar uma coisa bem relevante, bem importante, assim. O valuation hoje das empresas brasileiras é mais barato do que no pior momento do Covid. Eu tenho certeza que se eu tivesse uma máquina do tempo aqui, faz, galera, tem uma máquina do tempo, eu consigo voltar no tempo. Pior momento do Covid. Vocês comprariam bolsa? Acho que todo mundo aqui ia falar, claro, óbvio que eu compraria bolsa. A bolsa hoje é mais barata do que na pior recessão da nossa história. Desde quando alguém começou a escrever um PIB, marcar um PIB brasileiro, o pior foi ali de 14 a 13 a final de 15, começo de 16, um pouco acima de 7% de queda acumulada de PIB. E tem uma história que eu nunca chequei, que fala que foi a pior queda de PIB de qualquer país do mundo que não estava em guerra. Hoje é mais barato do que naquela época, e eu tenho certeza que se eu perguntasse para vocês, voltando ali para fevereiro de 2016, vocês comprariam bolsa? Todo mundo ia falar que sim. Com empresas mais saudáveis. Com empresas muito mais saudáveis, mesmo alavancadas, num ambiente muito melhor. Assim, vocês vão ter saudade. A gente normalizou, localiza a 11 vezes lucro, a gente normalizou Prio, Fabrício, a PetroRio, a Prio, hoje negocia a mais ou menos 30% de free cash flow yield. O que é isso? Significa que, na teoria, o que você bota lá hoje, no preço de hoje, você recebe tudo de volta 30% de volta em um ano. Não é normal. Uma empresa super boa como super premium, que executa super bem, ou seja, ela subiu tudo que subiu desde quando você comprou e ela ainda é ridícula de barata. Essa é a primeira coisa que eu discordo do Gave Call. E se você olha, de novo, eu não discordo do Gave Call, é um outro aspecto, não olhando para o trade e olhando para um investimento. O que estava faltando aqui era um trigger, só para encerrar a história de Brasil, que a gente entra nos específicos. Porque, meu Deus, estava triste, né? Assim, é muito engraçado. Você vê a bolsa caindo, caindo, caindo. A primeira coisa que você pensa é, as empresas devem estar indo mal, mal, mal. Aí você vai lá e vê revisão de lucro das empresas, tal do EPS, Earnings Per Share. Aí dá trabalho para um monte de empresa. Olha do SMLL. Pode ser do Ibovespa, mas o Ibovespa tem commodity. Olha do SMLL. Cara, a revisão de lucro do SMLL é só para cima. Só para cima. E a bolsa só caindo. Então você pensa que o lucro está melhorando, a bolsa está caindo, o preço sobre o lucro está despencando. Isso, de novo, não é normal. E por quê? Porque a gente está morrendo de medo, né? O mercado sempre antecipa riscos futuros, a gente vê o presidente falando um monte de coisa, fica assustando, tal, tal, tal. Aí tem uma frase que o mercado adora usar para bancos centrais, eu vou usar para governos como um todo. Que é o seguinte, quando o governo está tranquilo, a gente tem que ficar preocupado como investidor. Quando o governo fica preocupado, a gente pode ficar um pouco mais tranquilo ou menos preocupado, sei lá. E para mim teve uma virada de chave muito, muito, muito clara num sábado, há quase 2 meses atrás, quando um grande empresário brasileiro, em algumas empresas listadas, esse cara deve ser talvez o terceiro maior investidor no Brasil, mas certamente é o maior regulado. Ele vai lá nesse evento, lá no Guarujá, e esse é um cara que eu tenho certeza que ele pega o celular dele e ele fala com quem ele quiser, né, galera? Aí ele vai lá no Esfera e desce a lenha no governo, no regulador que regula ele mesmo. Isso é muito sério. Naquela mesma semana foi lá o Meira do Pinheiro Neto no Valor, no Samur, e falou, aí teve toda a debandada de um monte de... A gente nunca tinha ouvido falar o governo falar de corte de gastos, até aquele dia. Depois passou a falar. Foi um trigger claro, perceptível. Mas vai acontecer? Não sei. Mas a postura mudou. Eles começaram a ficar mais preocupados. E aí, o presidente achou que a solução era ele falar todo dia na rádio e tal. Começou a falar e só piorou. Aí o dólar foi para 5,70. E aí teve uma turma que foi lá no presidente e falou, olha, você está agindo talvez de forma errada, vamos mudar. Também é perceptível, ele não falou mais nada desde então. Essas coisas que eu estou falando são fatos, não é opinião. Aí o Haddad, no mesmo dia que o dólar bateu 5,70 à noite, foi lá e falou, 26 bi para ano que vem de corte. Aí ontem, os 15 bi é muito maior que o mercado esperava, tá? Foi bom também. Ou seja, teve uma mudança de postura. O trigger que a gente precisava para melhorar não é mais para frente, já aconteceu. E a bolsa reagiu um pouquinho, mas reagiu de um nível, né, que, vamos combinar, né, mês passado estava muito baixo. Então isso tudo eu acho que autoriza um pouquinho a virada. E aí, com os triggers que vem lá de fora, que a gente pode falar depois, que é isso da inflação, realmente eu estou achando que, enfim, chegou a nossa vez. A gente, assim, em relação até Brasil, tem vários momentos da história ali que a gente teve posições bem grandes de Brasil, né? Por exemplo, você pegar ali, né, o que aconteceu com o Brasil durante o ano de 23, 22 também foi um pedaço bom ali, quando
o juro começou a voltar no final do ano, depois ali, eleição também, teve um momento que a gente olha meio com uma cabeça bem de gringo, vamos dizer assim. Então, teve um momento que os locais estavam super preocupados com o Lula, o que vai acontecer quando ele entrar, e ali a gente viu que o Brasil fazia sentido, a gente estava vendo o juro cair no mundo, porque o Brasil depende muito disso que a gente está falando do Russell, né? Ele depende de você ter esse momento de desinflação, né? Assim, de voltar à queda de juros, porque queira ou não, o Brasil é uma empresa, assim, apesar das empresas da Bolsa às vezes não estarem tão alavancadas, né, o Brasil tem um nível de alavancagem razoável em termos de empresa. Você escuta muita coisa, né, de empresa tomando crédito, que tomou crédito, sei lá, quando o juro estava baixo e agora está sofrendo, né, que é até uma coisa que a gente se preocupa muito em relação aqui, né, porque agora está nesse ponto mais de manutenção, mas, pô, há pouco tempo atrás a gente ainda estava falando de Brasil num ciclo de tá adiantado no ciclo de queda de juros, está na frente do resto do mundo que foi o primeiro a subir. Então tinha muita expectativa de que isso ia gerar um bônus para o país, que acabou ficando parado porque a inflação começou a aparecer de novo, né? Então, né, a gente até mesmo, né, esse lado de crédito é uma coisa que a gente acha que está sendo dado de maneira indiscriminada, tem muita empresa tomando crédito que às vezes não era para ter uma estrutura de capital daquela, né, ou gastando, né, aquela coisa do vou tomar um crédito e investir pesado por um crescimento que às vezes não vem. Então a gente tem uma certa preocupação com isso, mas com as empresas da Bolsa, assim, são empresas de altíssima qualidade, né? A gente tem algumas empresas no Brasil, né, em termos de, né, investir diretamente, né, são muito poucas, mas a gente tem algumas, né? Mas eu diria que hoje a gente está naquele modo de aguardar, porque como a gente pode se dar esse luxo de ser ágil, né? A gente não precisa demorar meses montando uma carteira de ações de Brasil com nomes específicos e trabalhar isso. A gente pode chegar na festa atrasado. Na hora que tiver tudo funcionando, a gente vai lá e compra o Bovespa Futuro e surfa junto, né? E foi o que a gente fez. A gente fez muito bem. A gente tem uma atribuição de ganho no Brasil, e tanto na ponta longa quanto short desde o começo do fundo. Sendo que a exposição média no Brasil é quase zero ao longo da... A gente teve ou short ou longa, né? Cancelou uma coisa com a outra, né? Então, eu diria assim, aquele ponto só para clarificar até em termos de o que a gente já está acontecendo com a economia americana e tudo mais, assim, a gente está sentindo que está tendo uma desaceleração, não é que a gente acha que vai despencar nada, assim, tá assim, só estou vendo sinais bons de que aos pouquinhos a gente está chegando onde era para chegar, assim, mais isso. Só então para ter uma noção melhor, quando que vocês estiveram no Brasil? Para poder fazer um paralelo com o que poderia fazer vocês comprarem no Brasil. Se é uma melhora do Brasil ou uma piora dos Estados Unidos? A gente teve Brasil ali bem depois da eleição, quando tava todo mundo panicando o caso do Lula, ali no comecinho do ano, em 23 também, que ainda tava aquela coisa, putz, vai ser um momento complicado. Era mais um lado de positioning mesmo, que você via que realmente estava muito largado ali naquele momento. A gente pegou e foi meio que na contramão um pouco do pessoal mais local ali, né? E a gente teve short Brasil em outros momentos também, um pouco mais para frente, quando ficou até demais, depois começou a funcionar. A gente virou a mão e ficou short meio que no final do ano um pouco, sei lá, outubro 23 para frente, mais ou menos por ali, mas num tamanho bem menor, né? Então, no passado a gente teve short em Brasil ali durante o ano de 22, em alguns momentos do ano também, mas a gente pega muito mais num lado de, vamos dizer assim, quando tá muito mais pro lado exagerado para um dos lados para entrar, né? Quando tá no meio do caminho, a gente fica meio de fora, porque de fato, para estar fazendo o Brasil de perto, você tem que estar realmente, assim, muito, muito ligado, porque as coisas mexem muito rápido. Assim. Então, a gente é meio que como se fosse um fundo gringo que tem um escritório em São Paulo, basicamente isso. Mate, posso finalizar aqui antes de entrar nas teses, que eu sei que você gosta mais de ouvir das teses, mas eu queria tocar um assunto para cada um de vocês. Braga, acho que está bem claro aí que a gente está com uma grande oportunidade em bolsa. Tenho certeza que quem comprar agora, daqui 12, talvez 18 meses, vai falar, caramba, como não comprei mais antes? Mas você acha que o investidor... Quando é que vai cair a ficha do restante dos investidores? Porque a gente tem um concorrente muito que está indo muito bem, né, nessa corrida, né, que é esse CDIzão aí que é difícil de encarar. Enfim, a gente conversa com o alocador, com o assessor. Desculpa, eu vou te tirar um pouco do brilho, mas quero ouvir um pouco a sua opinião. Depois eu tenho outra pergunta para você. Não vou falar isso por marketing, não. Eu vou falar um caso ontem, num grupo de amigos meus, todos são cotistas em Core Long Bias. A gente estava trocando uma ideia, amigos muito próximos,
Eles falando, pô, João, cara, que tristeza, acabou de vencer um CDB pré, esses mico que a galera vende no FGC aí, pô, a 14% pré. Eu falei, pô, que legal, você comprou faz quanto tempo? Ele, 2 anos. Venceu agora, pô, tem que... É bacana. Quanto que você acha que foi o long bias da Encore nos últimos 24 meses? Ah, cara, deve ter sido zerado, tá bom, né? Zerado porque a bolsa tá ruim. Cara, dos últimos 24 meses, o Encore long bias subiu 46%. Aí ele, como assim? Eu falei, cara, quando essa oportunidade aparece na renda fixa, muito provavelmente você tem uma oportunidade muito melhor na bolsa. Só que você aproveita aquela da renda fixa. Ah, não, a da renda fixa eu vou, porque eu sei, eu gosto da renda fixa e tal. E deixa passar uma muito maior. Por isso que o segredo não tem nada a ver com agora eu quero ter bolsa pra caramba, agora eu não quero ter nenhuma bolsa. Não, tem a ver com alocação. E você faz as ponderações e as reponderações ao longo do caminho. Porque as oportunidades, se tá dando, se você olhar lá, pô, tem um concorrente muito legal, que é o IPCA mais 6. Cara, eu te garanto que a bolsa também é uma bela de uma é um conceito tão simples, cara. As coisas se conversam. Se não conversam, tem um cara chamado arbitrador que vai fazer conversar. O mercado financeiro é isso. A gente fica o dia inteiro procurando simetria. Se eu achar que o IPCA mais 6 está ótimo e a bolsa está caríssima, eu vou zerar a bolsa e eu vou fazer algum play de IPCA. Cara, eu vou fazer no meu fundo. Entendeu? E só para vocês terem uma ideia como é que é o nível da oportunidade agora, pô, João, IPCA mais 6, é muito bom. Cara, deixa eu falar uma coisa. As empresas previsíveis, que são as bond proxies, que a gente chama, né? Que são as empresas que parecem... Elas são tão previsíveis que você pode fazer a mesma conta como se fosse uma NTNB. Na bolsa, não só eu nunca vi elas tão baratas, mas como eu nunca vi elas com uma taxa de retorno implícita tão maior do que a B. Ou seja, a B subiu, subiu a taxa, né? E as empresas da bolsa não só subiram, como subiram ainda mais, porque a distância está muito grande. A média é coisa de 13% de taxa de real nessas empresas. Tem Iguatemi, cara, o melhor real estate do Brasil ali. O Iguatemi, nossa conta é IPCA mais 14. Eu vou fazer uma conta meio simples para vocês. Depois falam que o mercado é eficiente. O Iguatemi, né? É difícil falar porque é um portfólio grande, mas você vai fazer o paralelo com o apartamento de vocês, a casa de vocês. O Iguatemi negocia a R$14 mil o metro quadrado. Ali o real estate maravilhoso. E aí você tem os fundos imobiliários. Por exemplo, tem o XP Malls, que eu adoro o Carraiz, eu acho o time lá ótimo. Mas é um tipo de cliente completamente diferente. O cara que olha lá o yield e tal. O XP Malls negocia a R$33 mil o metro quadrado. Essa é a diferença. Por que isso acontece? Porque Iguatemi é bolsa. A bolsa é ruim, bate na bolsa. E aí vende. É esse nível de arbitragem que a gente está tendo agora. Hoje tivemos uma privatização maravilhosa da Sabesp. Essa coisa linda para o Brasil. Né? Sabesp IPCA mais 15. Entendeu? Tipo, então quando me perguntam, João, o que você acha da NTNB IPCA mais 6? Eu acho muito ruim. E por fim, mas tem o CDI que fica correndo lá. Cara, olha que loucura. Lá na XP, o meu fundo Long Bias, XP Long Bias, que graças a Deus foi muito bem, então, ele tinha o benchmark CDI. Nossa, como eu apanhava. Você coloca o benchmark CDI porque é fácil de bater o CDI. Pô, e agora todo mundo acha que o CDI ganha de tudo? Na Encore, o nosso benchmark é IPCA mais IMAB, tá? Mas, pô, que na teoria também a galera, IPCA mais IMAB ok, CDI não. Só que os dois meio que convergem, né? Enfim, é muito curioso, pô, naquela época era cedeira. Então, o recado que eu quero passar é, se vocês estão vendo uma oportunidade na renda fixa, as coisas se conversam. Provavelmente tem uma oportunidade ainda maior. No Encore Long Bias, para não falar na bolsa. Pergunta para o Campanhã, o Braga já puxou um pouco ela, que era para falar do IPCA mais 6. Queria saber por que vocês têm cabeça de gringo, né? Por que o gringo não gosta de IPCA mais 6? Essa é uma pergunta muito boa. E assim, quando você vai fazer a conversão de algum investimento lá fora para cá, né? Por exemplo, eu compro um ativo lá, sou um brasileiro, né? Eu vou lá, compro um ativo em dólares, eu mando dinheiro para fora, compro ele vai me render, sei lá, uma taxa de 10% ao ano. Se eu vou, né, nesse momento eu estou exposto ao dólar, mas se eu falo assim, não, eu não quero ter exposição ao dólar, se o dólar for de 5,60 para 8, não tem problema, se ele voltar para 4 também não, eu só quero ter o retorno lá em dólares convertido em reais. Você faz o hedge, isso tem um valor que você ganha por estar comprando reais, que é o carrego, né? Que é o diferencial de taxa de juros entre o Brasil e os Estados Unidos. Ele é mais ou menos uns 4% hoje, né? Então, se você compra uma coisa nos Estados Unidos que rende 10% ao ano, se você somar o carrego, dá 14%. Né? Então,
esse tipo de ajuste você tem que fazer na hora de olhar um investimento lá fora para você comparar com o investimento aqui em reais, né? Então a gente fez um estudo pegando tudo que teve nos últimos 10 anos de IPCA mais o que deu para uma série de ativos lá. Então você pega, pô, o Nasdaq, que é sacanagem também, porque o Nasdaq foi a melhor coisa do planeta da década, escolhe quando, deu IPCA mais 27 ao ano nos últimos 10 anos. Né? O S&P normal deu IPCA mais 15. Né? O Bovespa deu IPCA mais 3, que vai para a linha do João, do quanto que está atrasado, né? Ao longo de tantos anos que... Né, fora que o Ibovespa é um lixo. Puxam do Ibovespa. Gestão ativa sempre. Exato. Então, é uma coisa que, assim, você tem muita oportunidade lá fora também de achar coisas legais, né? Acho até um movimento bom tem vários fundos aqui do Brasil começando a investir mais fora, uma coisa que, pô, por exemplo, setor elétrico nos Estados Unidos, né? Se pegar nos últimos 10 anos, foi isso, subiu 10% ao ano nos últimos 10 anos, né? É um retorno muito bom. O KR regulatório do setor elétrico americano é 10%, né? Então, quando você olha, por exemplo, uma empresa aqui no Brasil tradando IPCA mais 12, o gringo, como a gente ganha os 4%, né? O gringo paga os 4% para levar em dólar de volta, né? Então, se está dando IPCA mais 12, vai dar IPCA mais 8 para ele. Já fica aquela coisa meio do, putz, eu vou olhar isso contra o que eu tenho aqui fora, o ambiente regulatório, tem uma série de coisas que eu acho que, assim, o Brasil, né, em termos de crescimento da economia em si, precisa voltar a crescer mais, a ponto de levar as estimativas dessas empresas todas mais ainda para o gringo olhar isso e falar, não, para mim, com o RED vai dar IPCA mais 12. Aí o cara fala, legal, agora eu quero comprar para valer setor de yielders aqui no Brasil e tal. Que a gente está dependendo muito do dinheiro do bolso local, mais para esse tipo de empresa. Acho que tem, óbvio, gringos que são super dedicados, que vão fazer, o cara faz Latam, o cara tem um mandato de emerging markets, esse cara vai estar aqui, ele vai comprar esse tipo de coisa. Mas o gringo generalista, né, o gringo que é um hedge fund macro, ou um cara de bolsa global sem mandato específico, para esse cara vir tem que estar com mais carrego ali para ele trazer esse tipo de coisa. Então, acho que uma mensagem legal de passar é que, né, olhar coisa em dólar, você tem que somar o carrego para cá, né, e a mesma coisa, o gringo tem que subtrair o carrego, porque ele normalmente vai rodar redeado, né? Então, ou o carrego baixa para ficar mais fácil dele redear, pode ser uma via, né, o juro cai mais aqui, fica um pouco mais barato, ou você tem mais crescimento econômico para aumentar esse yield, né? Excelente. Vamos entrar em teses ou quer... Pode ser. Só pensei que você ia falar pro Braga que Iguatemi é o segundo melhor real estate do Brasil. Né? Qual que é o melhor? A Luz, né? Eu também tenho, gosto. A gente gosta também. bastante. Gosto bastante também. Pô, pensei que ia falar que não gosta, ia rolar uma treta. Não. Bom, queria saber o que vocês estão comprando. Eu acho que na carteira da WHG vale a pena também falar um pouquinho de como que chega até uma tese, né? Já que a gente vai falar de ativos globais, mas dá uma esmiuçada em alguma tese, pode ser algo que entrou recentemente na carteira, ou as principais convicções, enfim, só para dar uma cor para o que vocês estão comprando, o que vocês acham que está tão interessante no momento de bolsa tão oportunística. Mas agora tá tudo interessante, cara. Tá bizarro. Tá um momento, menos o Ibovespa. Não, tô brincando. Até o Ibovespa. Mas menos o CDI. Não, tô brincando. Então, antes de entrar na tese, é importante dizer a questão de portfólio, porque as teses soltas não importam muito. Na verdade, importa a construção do portfólio como um todo. E tem curiosidades. Por exemplo, eu gosto de ter de 15 a 20 nomes. Eu tenho 21. Eu gosto de ter a maior posição de 10%, alguns nomes de 10%, porque você tem que ter um pouco de... Né? Eu não tenho nenhum com 10%, a maior tem 8%. E por que eu estou assim? Né? Porque as coisas estão tão baratas, mas tão baratas, que eu não preciso correr o tal do risco não sistêmico, o risco específico de concentrar em uma empresa, porque vai que o que é o risco não sistêmico, né? Sei lá, comprar uma empresa que você adora e tal, aí o CEO bate o carro, né? Sei lá, e tem um problema. Atrapalha a empresa, é totalmente imprevisível esse risco. Então, quando você dilui mais nomes baratos que você gosta, você corre menos desse risco, e é a situação que a gente vê hoje. Mas entrando, primeira, a gente divide lá sempre em 3 caixinhas, que é atacante defensiva e commodity, ou value growth e commodity. A gente sempre tenta fazer essa parametrização. Commodity é a menor posição da gente desde o começo,
Mas a gente tem petróleo só, é Prio, que é a nossa maior posição do fundo inteiro, é Prio, e pouco de petro. E porque eu não gosto do resto das commodities, não gosto de Vale, não gosto de siderurgia e tal. Se bem que tem talvez um Trump tradezinho aí na Gerdau, mas a Gerdau tá lá, né? Mas eu não gosto porque é o que o Gustavo falou, a China tá muito, muito ruim. Saiu os resultados de luxury goods, né? A empresa que é dona da, chama Richemont, a empresa que é dona da Cartier, tem a Burberry e tal. Cara, a venda caindo 30% na China. Luxo, é bizarro, porque o resto do mundo tá indo super bem, né? Você olha real estate na China muito mal. Tô meio cabreiro com isso aí, então posição pequena em commodity e em petróleo, que é uma dinâmica mais global. Aí, entrando em teses mais domésticas, a gente, quando diminuiu commodities, a gente aumentou igualmente defensivas e atacantes. Nas defensivas, shoppings, Iguatemi, que eu gosto muito, mas também tem o Allos, também gosto de Allos. Acho que eu tinha mais Allos que o Iguatemi, eu mudei um pouco para o outro lado quando... Eu gosto muito dos triggers específicos. Aí o Rafa o Rafa é o CEO da Allos. Ele fez um trabalho assim brilhante de venda de ativos, de praticar o desapego. Porque grandes empresários tendem a ser o que a gente chama de empire builder. O cara quer comprar, o cara quer crescer, o cara quer não sei o que lá. Cara, o Rafa fez o oposto. Ele pegava, só pra você ter uma ideia, é cap rate, mas imagina que seja a taxa de retorno, tá? A Allos negociava na conta nossa aqui a 14% real de retorno. E esses 14% tem shoppings, tem diversos, 13% de retorno. Tem shoppings que, tipo o Shopping Leblon, que é ótimo, que deveria negociar 6% de retorno real, que é muito bom. Shoppings piorzinhos que deveriam negociar 18%, perfeito? Ele vendia os shoppings ruins a 8%. E recomprava a própria ação a 14%. Que isso? Isso é uma arbitragem. Continua. E continua. Então, quando eu vi esse movimento começar, eu tinha mais Allos. Como ele já foi grande parte do movimento, e o Iguatemi está muito barato, a gente equilibrou. Então, esse é um exemplo. E também as de utilidades, as utilities, setor elétrico, saneamento. Eletrobras, uma empresa privatizada, boa pra caramba, com um monte de coisa acontecendo, com um CEO muito bom, com o Ayama CFO ótimo, que fez uma carreira maravilhosa na Equatorial, tá lá, negocia IPCA mais 15, 16. É impressionante. Tem uma outra forma de fazer a conta, que é o seguinte. A Eletrobras é uma geradora e uma transmissora, mas a transmissora é bem fácil de fazer a conta. Você vai fazer a conta da geradora, que ela tem energia descontratada no futuro. Aí o mercado fala que vai entrar um monte de energia, a energia vai cair pra caramba, logo é ruim que você está descontratado, então a Eletrobras tem que cair mesmo e tal. Aí você vai lá e faz uma conta, deixa em branco qual que é o preço de energia que você vai colocar no futuro descontratado, e ao invés de tentar adivinhar esse preço, vai ser R$150 o megawatt, vai ser 200. Não, você faz o seguinte, pro preço da ação agora, qual que tem que ser esse número da energia no longo prazo? E nesse preço de hoje deve ser coisa tipo de 90 a 100. Sendo que o mínimo regulatório é 80. Só do PLD. Olha a tal da simetria. Você tem pouquíssimo para cair e pode ser 200. Pode ser 300. Não sei. Esse é o nível de novo, que a galera está normalizando coisas que não são normais. A gente também tem a Equatorial, que não só... A Equatorial é a melhor empresa da Bolsa. É impressionante. Vou fazer um quiz aqui com vocês. A Equatorial fez a IPO em 2006, mas em 2008 ela tem uma reorganização. Então, a partir de 2008, que é a empresa que existe hoje, vamos pegar calendários gregorianos, né? Tipo, janeiro é dezembro, né? Ou seja, a partir do começo de 2009. Sabe quantos anos a Equatorial fechou caindo em um ano fechado? Nenhum. Zero. O composto disso tudo é um retorno que eu não sei dizer qual que é. É maravilhoso. E acabou de levar a Sabesp, cara. Assim, muito bom. Então a gente tem Energisa, que também é muito boa e é mais barata ainda. Então a gente compõe esse. E agora a gente já tinha bastante, mas a gente aumentou hoje. Infelizmente, eu queria aumentar quanto me dessem, obviamente, na Sabesp. A Sabesp virou hoje com um pouquinho lá, que infelizmente um pouquinho. Eu queria ter levado mais a R$67, mas com hoje a Sabesp vira uma das principais posições também. PCA mais 15, recém-privatizada, indo super bem. Então essa caixinha das defesas. No ataque, para terminar, a gente mudou mais, a gente teve mais mudanças. Eu sou muito fã de Mercado Livre, todo mundo sabe, é uma ação que a gente tem desde o primeiro dia do fundo. Hoje é a menor, a gente ainda tem, mas é a menor, a gente está com 5% só, a gente era 10%, era na posição máxima. Continuo adorando, tá? É porque eu precisei do dinheiro para comprar outras coisas que desabaram. Por exemplo, Localiza, que está P11, assim, não é normal. Localiza, hoje, negocia a mais ou menos como se ela nunca mais fosse crescer. Faz o conta do price to book e do retorno que ela tem do ROIC spread, dá isso. Eu falei para o analista, bota 0 de crescimento,
Zero. Nenhum real carro. Você só tem que atualizar os carros e bota 40% de IPCA nos aumentos de preço. Dava upside. Essa é a simetria. Numa empresa que é super premium, super boa. E eu tenho falado por aí que a gente tem só as bolas redondas, né, no fundo. Tem uma bola que não é tão redonda, que é Vamos. Vamos. A coisa que eu mais me preocupo em qualquer empresa que eu invisto se chama ambiente competitivo. E quando vem competição, você tem a tal da perda definitiva. E aí o Vamos, cara, é a localiza de caminhão, ela praticamente não tem competição. E aí tem um problema, né, que o Simões, ele cresceu muito rápido para ocupar o mercado e a empresa é alavancada. Aí o mercado, meu Deus, alavancada. Nossa conta é tranquilo. E a gente acha que ela está entregando muito mais que o mercado espera. Essa aí é a coisa que pode dobrar, der tudo certo. O que eu tenho aumentado marginalmente é varejo. Curioso. Varejo é um setor que está totalmente largado. Não acho que é bola tão redonda, mas a gente comprou, a gente ia Vivara, aí subiu pra caramba, a gente deu a sorte de, por disciplina, vender quando estava lá nos 35, 34, sei lá. Porque tinha chegado no valuation, mas eu não esperava que fosse acontecer a mudança do CEO e tal. E a ação desabou de novo, a gente comprou de volta. Então, vamos ver se a gente vai ter duas chances de ganhar dinheiro, o mesmo dinheiro. A gente tem Soma, Arezzo, que vai ter agora. Teve a fusão e o mercado esqueceu disso, porque não tem nenhuma sinergia precificada. E agora eles vão, de fato, ter um merge. Eu acho que eles vão voltar a falar sobre isso. O mercado vai lembrar disso de novo. Vamos ver se dá uma andada. Eu tenho olhado para Renner, que é uma novidade. Eu não lembro a última vez que eu tive Renner, mas é outro que está largado pra caramba. O mercado ficou com muito medo porque o inverno foi quente e por causa da tragédia do Rio Grande do Sul. A tragédia foi uma tragédia, né? Mas a tragédia impactou menos do que a gente pensa, do que a gente achava. E eu não consigo pensar numa coisa mais curto-prazista do que preocupar com a venda do inverno desse ano, né? Eu adoro esse tipo de coisa, né, Joca? Olhar para o longo prazo, enquanto a galera está olhando para o curto. Gosto muito do setor de real estate, das incorporadoras. A gente tem uma lá que eu acho, cara, essa empresa está imprimindo dinheiro, que é a Direcional. É impressionante o retorno que ela está tendo. Coisa super premium, super boa. Mas não precisa ser só ela, tá? A Curi também está indo super bem. O ROI da Curi é uma coisa impressionante. Tá? Mas a gente tem construção Direcional. E eu não tenho, eu estou olhando para a Cirela, porque eu acho boa, mas ainda não comprei. Mas o recado, e aí eu tenho mais outras também, mas o recado que eu quero passar é que opção não falta, cara. Falta coragem da galera. Eu queria tanto pegar essa alta. A gente, na Encore, só para contar um pouquinho, a gente está com 900 milhões de reais de patrimônio hoje. Graças a Deus a gente até conseguiu crescer, estamos no melhor momento desses 3 anos e meio que a gente começou o fundo. Nossa capacidade é de 5 bi, com 5 bi a gente deve fechar. Pô, eu queria tanto captar esses 5 bi antes de subir, né, galera? Pô, me ajuda aí com seus amigos, especialmente os mais ricos que queiram investir. Obrigado. Depois desse discurso, tem muito dinheiro em IPCA mais 6, né? Dá para pessoal... Pegando o gancho do Braga e falar um pouco também de outras ações brasileiras que são menos conhecidas, né? Que esse é um pouco do nosso universo, né? Então, você falou de Localiza, Vamos, né? A gente tem a Localiza das plataformas elevatórias, que é a Mills. E basicamente é uma empresa pouquíssimo alavancada, gerando um caminhão de caixa, num momento em que as competidoras estão um pouquinho mais alavancadas, então ela tem potencial para crescer, né? Que é uma plataforma elevatória. Então você precisa fazer trabalhos em altura. Você pode fazer isso colocando andaime, ou você pode ter uma máquina que leva você até esse patamar e você faz diversos tipos de trabalho aí. Uma empresa que basicamente diversificou muito as receitas, né? Principalmente em indústria, crescendo 20% ao ano. A gente conversa com a empresa, tá tudo bem? Que a gente vê a ação caindo, né? Pô, tá tudo bem aí? Não, estamos bem. Nunca estivemos tão bem, desalavancado, gerando um caminhão de caixa e a ação negociando a 4 vezes o EBITDA dela, né? E reinvestindo com ROIC acima do custo de capital. Outra empresa que talvez poucas pessoas conheçam, a Valid, né? Empresa que tem... Só dando alguns números, né? A empresa esse ano deve pagar de JCP 10% de yield. Se a gente colocar na conta dividendos extraordinários, esse número vai acima disso. Mas você deve falar, puta, mas a empresa então tá ruim, sei lá, tá com algum problema. Não, ela tá caixa líquida, recomprando ações, indo super bem, inclusive expandindo o mercado endereçável dela, porque acho que muita gente não olha a Valid primeiro, porque é uma small cap, né? Acho que vale 1 bi de market cap, acha que a empresa está num dying business, mas na verdade ela está, como ela já fez muitas vezes no passado, inclusive, ela fazia talão de cheque,
Se a gente fala papel na bolsa, é porque ela fazia os papéis que eram entregues para quem tinha as ações. E uma empresa que tem 60 anos, que historicamente vem se reinventando e que mais uma vez está fazendo isso. Negociando aí a 3 vezes EBITDA, né? Está abaixo disso, talvez, pagando dividendos. Então, a gente gosta também de olhar essas empresas que, se as grandes estão largadas, essas realmente estão muito largadas. A própria Vulcabras, né? Estou aqui vestindo aí o calçado de acionista. Também outra empresa, caixa líquida, pagando dividendos, crescendo volume no mercado de varejo difícil, imagina no mercado bom. E isso compõe basicamente, né, a gente está falando aí tem mais empresas, mas são 80% da nossa carteira de empresas que ou têm exposição ao dólar, ou são caixa líquida, ou estão com um time de executivos muito bons, é o caso do Rafael Salles, da Asas, é o caso do Sérgio Caria, da Mills. Empresas que estão indo muito bem, mas que estão largadas por algum momento, a gente não sabe quando que o mercado vai olhar elas, né? Mas a nossa margem de segurança é acompanhar a empresa, conversar com as pessoas lá e ver que está tudo indo bem e que tem que ter um pouquinho de paciência. Acho que é isso. Tudo isso só para contar um caso que eu tô me sentindo muito velho, cara. Você tava também, mas você me mandou o filme, mas você também tava. A gente cobriu lá o IPO da American Banknote, que depois virou Vale. E uma das linhas de receita que eu projetava era cartão telefônico. Sabe esse cartãozinho que você colocava para ligar de orelhão? Era uma das receitas. Ela fazia isso. Coisa maravilhosa, ela se reinventou. A BNB3. Disso. E, bom, na WHG acredito que a gente vai ter algumas teses um pouquinho diferentes, já que não tem quase nada de Brasil. Dá pra falar o que vocês têm de Brasil ou é tão pequeno? Tá tranquilo, a gente tem Sabesp, né, a gente tem um tempinho antes da oferta. A gente gosta de ser o último a chegar na festa quando ela tá boa. Então é uma das coisas que a gente viu que estava funcionando bem, entrou, vamos ficar mais um tempo agora, porque acho que de fato, né, a gente, como o João falou, realmente uma empresa que... Pode segurar, cara. Exato, pode ir para 200. Assim, é isso aí. Nosso analista tá com um target bem, mais otimista, bem agressivo. Então, é aquilo, né, para compensar aquele ponto do carrego, né, você vai falar, sabe, SPCA mais 15, 16, tira o carrego como se a gente fosse pensar como gringo em dólar, tá um yield bacana e, de fato, a capacidade de gestão do time da Equatorial é fantástico, né? O Piani tocando, aquela vai ser muito, muito bom. Assim, acho que realmente é uma história interessante. A gente costuma ter PRIO de vez em quando, a gente entra e sai, né? Tá meio complicado essa história do IBAMA, que, meu Deus do céu, que não sai, mas realmente, assim, eles são um modelo de negócio muito, muito bom, né? De comprar apostas que não estão sendo tão bem performados, fazer o turnaround daquilo. E a gente tem uma empresa que vira e mexe, assim, a gente não tem PRIO, mas a gente tem uma parecida que é a Vista Energy, fica na Argentina. Vamos misturar Brasil e Latam um pouquinho também, já que também nessa linha. Que é a mesma coisa, né? Eles operam campos de gás lá em Vaca Muerta, que é uma formação geológica que tem bastante abundância de gás e um lado mais de petróleo mais pesado. E o que falta lá é sonda, que não podia entrar. Não tinha como. O cara não vai mandar uma sonda, você não pode tirar ela depois. Agora que você está com um governo muito mais, vamos dizer, outro nível em termos de ser pró-mercado, né? Finalmente está começando a andar isso, né? A gente gosta muito do case, e a PRIO é a vista brasileira, assim, pra gente, em termos de tese, né? Mas a gente, no momento, está fora, mas é só temporária, porque a gente fica no, entre aspas, entrando e saindo ali. Que mais? De Brasil, a gente tem um pouco de VEG, que pega um pouco daquele tese toda de eletrificação, né? Acho que tem, né, um tema muito grande, a gente pode até falar mais em detalhes, se vocês quiserem, de o que está acontecendo com isso, que foi, acho que começo do ano, ali em março, teve um dado que saiu de, ChatGPT, 3% do consumo de energia dos Estados Unidos num período, tem uma coisa assim que saiu esse dado, todo mundo falou assim, o quê? Está acontecendo? Porque energia elétrica, o crescimento, assim, é 0,5% ao ano nos Estados Unidos. Você teve um crescimento muito grande quando você teve aquela assim, inventaram a lâmpada, legal. Aí depois, agora tem os eletrodomésticos, aí continua crescendo. Aí ar-condicionado. Aí de repente tem uma coisa, inventaram a luz de LED, aí parou. Você tá há 10 anos, desde 2009, não cresce demanda por energia nos Estados Unidos. Porque você tem mais eficiência dos eletrodomésticos, você vê aquela adesivinho na máquina de lavar, lá, A, B, C, D. Tudo isso que você foi ao longo dos anos formando, né? Você não teve esse crescimento no residencial. Parte industrial, você teve a China roubando o jantar dos Estados Unidos por uma década e meia, então não tinha tanto crescimento de indústria, muito pelo contrário, né? Você estava até desindustrializando o país, e agora, de repente, começou a crescer o consumo de energia de novo, né? Justamente porque data centers estão, assim,
crescendo muito consumo e vai bastante energia para rodar todos esses modelos, né? E o futuro está aí, a gente está vendo o que está acontecendo, né? A revolução de AI vai ter que ser feita em algum servidor ligado a alguma tomada. Então, a VEG participa um pouco dessa tese. Então, mas de Brasil é isso mesmo. A gente costuma ser mais ágil em termos de entrar via Bovespa mesmo, EWZ, né? A gente opera lá fora, num ponto mais macro. E se tiver assim, se a gente vê que realmente o Brasil entrou naquela fase nova, né? Aí a gente sim vai pegar e entrar nos papéis de porque a gente tem um time, né? Que a gente tem que direcionar bem para onde a gente vai gastar nosso tempo, né? Então, por enquanto, a gente ainda está naquele modo meio Brasil fica um pouco caso a caso, né? Então, dá para contar alguma tese que vocês fazem lá fora, até para entender onde é que vocês gastam esse tempo e qual a participação na carteira de uma tese mais diferentona, assim? Claro, claro. Pô, acho que, putz, tem uma tese que eu gosto de usar como exemplo, que às vezes as pessoas perguntam assim, de onde vêm as teses, como é que você conhece as empresas, tal. Acho que tem um lado que, né, pô, o Andrew, meu chefe, gestor do fundo, né, eu sou cogestor junto com ele ficou 10 anos fora, né, trabalhou 10 anos em Nova York, voltou para o Brasil já faz uns pouco mais de 10. Eu morei 7 anos nos Estados Unidos, voltei para o Brasil agora no passado. Então a gente conhece muita gente lá fora, a gente tem muito, né, esse toque de saber as pessoas com quem você quer falar para perguntar, pô, o que o pessoal inteligente está fazendo? O que você tem de coisa interessante, alguma história nova, com sales ou o pessoal de research, que são fontes muito boas, né? Então a gente tem esse acesso de conhecer a pessoa mesmo, saber quem quer que você tem que falar, né? Isso é um jeito de fazer, né? Os nossos analistas também, a gente tem um analista que fica em Nova York o tempo inteiro, está sempre falando com as pessoas, né? E também o fato de ir em conferências e estar lá fora, né? Eu, por exemplo, enquanto eu morava nos Estados Unidos, tem uma conferência de consumo que eu fui do Bank of America que estava assim, normal de conferência primeiro dia foi as melhores empresas, no segundo dia o resto. Então, naquele dia da tarde do resto, né? Então, bom, vamos lá ver, eu estava ali, falei com o meu analista de consumo e ele, pô, falou, putz, essas 4 empresas aqui são as que eu vejo o pessoal falando um pouco mais, mas eu não olhei, porque é uma empresa pequena, ou não pequena assim, tipo 3 bi, 5 bi de dólar, assim, lá fora é pequena, mas uma delas era a Elf Beauty, que é essa empresa que a gente tem até hoje, né? E eu assisti o painel dela, saí da sala até depois, fui falar com o pessoal, falei, caraca, pode comprar isso aqui, vamos olhar, Bruno, gasta tempo, vamos... Porque assim, basicamente, até por contar, como as empresas que o João citou, um monte de gente já conhece, já essas daqui ninguém nunca ouviu falar, vou tentar explicar o que a empresa faz rapidinho, né? Mas basicamente era uma empresa de maquiagem que vende por $7 o mesmo produto que custa 50 de uma marca normal, né? Eles produzem bastante coisa, China, Tailândia, Vietnã, a região toda ali, o sudeste da Ásia. O time de gestão deles é muito talentoso em termos de ser, por exemplo, os caras que fundaram a Mary Kay na Ásia, que é uma marca grande de cosmético, são as pessoas que ajudaram a montar a Elf, né? Então, eles têm um sourcing, né, a rede de fornecedores muito barata. E essa empresa cresce 70% ao ano receita, 70% ao ano, assim, todo ano, bate e vai um pouco melhor. A gente, no modelo dela, o preço de tela, é a mesma coisa que implicar que ela vai crescer uns 30%. Se ela crescer 40 ao invés de 30, a gente vai estar no lucro já. E uma coisa importante também é que a gente, nesse lado de como olhar uma empresa, tudo mais, assim, a gente, para poder ter uma posição dessa, uma empresa que cresce muito, normalmente ela tem muita volatilidade, né? Então, a gente precisa ter dados muito bons para ficar com o dedo no pulso para sentir se está acontecendo alguma coisa diferente, né? Então, a gente tem umas assinaturas de dados alternativos de uns 3 tipos diferentes, né? Tem uma delas, o YIP, que o pessoal usa bastante para Mercado Livre, eles têm um trabalho muito bom de Mercado Livre, eles também fazem dela, mas mais ou menos, e tem outros 2 diferentes que a gente usa, que são caros e são bem específicos de, por exemplo, um vai ser um canal que é mais online, o outro canal mais de varejo normal, para ficar de olho semanalmente no que está acontecendo com a empresa e mexe o preço da ação. Então, a gente está olhando, a gente sabe o dia que sai e a preço da ação mexe no dia que sai. Então, você olhar global e ficar do que a gente faz, de ficar o dedo no pulso tradando mais, né, mexendo a carteira mais frequência, você tem que estar muito bem equipado de dados, né? Mas para comprar e segurar a longo prazo, é mais fácil, você tem o estômago para isso, né? Pô, quando a gente entrou na Elf,
ela estava, sei lá, tinha subido 100% nos últimos 12 meses. Né? Tanto que o negócio fala assim, a maioria dos investidores olha uma coisa dessa e fala assim, já perdi. Né? Passou isso aqui, não adianta fazer nada. Mas se ela subiu 100, o mercado não é idiota. Tem alguma razão. Vamos entender por quê, entender o que precisa acontecer para ela continuar andando mais. Ela já subiu 150 desde lá, quando a gente começou. A gente não pegou os 150 todos, porque esse negócio de ficar entrando e saindo também tem lado ruim. Então, às vezes você sai e fala, putz, foi bom o resultado, aí volta. Mas a gestão de risco, a gente tem que fazer, né? Acho que proteger capital é parte do mandato, é retorno e proteger capital, né? Então, nos momentos que a gente acha prudente, a gente fica fora e entra de novo depois. Mas essa é uma história muito legal. É até engraçado, assim, acho que se vocês chegarem em casa, pergunta para as mulheres de vocês se elas conhecem Elf, deve conhecer, porque as meninas que estão aqui, se brincar, devem conhecer também, que é um negócio que... Até eu vi umas cabecinhas mexendo aqui, assim. E muitas influencers usam até a Elf como uma arma de ser uma influencer boa, porque pega bem se você está começando, o quê? Indicar um negócio bom e barato. Né? Você vender, pô, usa por um negócio de $7 ao invés de 50, dá no mesmo, aquela influencer é boa. Então gera muito marketing de graça. Então eles passaram muitos anos sem nem precisar gastar com marketing. Então, empresa, assim, realmente muita qualidade, muito volátil, que a gente gosta muito, mas para carregar tem que ter estômago. Tem ação que sobe 100 e fica mais barata, né? Então acho que olhar isso realmente não faz sentido, porque se o lucro dobrou, na verdade ela tá custando a mesma coisa, né? Só o preço. Nvidia foi isso. A Nvidia conseguiu dobrar de novo e tá mais barato do que ela estava antes. Então é um negócio que realmente é isso aí. Você tem que, ao invés de ficar, a gente gosta muito assim, tem muita gente que gosta de falar, pô, putz, eu vou comprar porque caiu, ou não, já que subiu eu vou vender. Esse é o tipo de coisa que normalmente ao longo do tempo isso só vai dar certo se tiver o mercado de lado, né? Você já subiu, vende, compra quando cai e tal. Vai ser todos os movimentos, tanto de, pô, agora o negócio vai subir 150, se você ficar vendendo quando sobe, você vai perder isso, e mesma coisa pro outro lado, né? Então, a gente é mais da linha do, vamos comprar o que está funcionando, vamos reduzir risco, as coisas estão indo mal, ver por quê, tentar descobrir, né? Então, é nessa linha mesmo. Nunca vai ter uma empresa que multiplicou 10 vezes se você vender ela 100%, né? Exatamente. Mate, nosso tempo está chegando ao final. Posso entrar no ping-pong? Manda ver. A gente preparou um ping-pong especial, convidados. A gente sempre pergunta dos livros, uma música e um convidado que vocês gostariam de ver contando a história aqui no Market Makers. Mas já que a gente tem uma plateia, estamos numa School of Rock, vamos ter um show de rock depois. Eu vou pegar alguns temas, que foram coisas que a gente foi falando aqui no episódio, e vou falar o tema e vocês falam uma música que define esse tema. Fácil, né? Tá de boa. Tocar pode ser também, é uma boa. Mas vamos começar pela parte fácil, falar dos livros. Momento bem ping-pong, tá? Um livro de mercado, um de fora do mercado e uma anti-recomendação de livro, né? O livro para morrer antes de ler. Vou começar com o livro de mercado. Não, eu não sei nem quantos livros já tem recomendado lá na sua... Se tem 100 e... Deve ser... Esse é o 115 episódio? Então, tem mais de 300. Né? Não, eu recomendei já essa deve ser... Não sei qual é a vez que eu vim. Obrigado. Posso fazer a lista dos livros do Braga, né? De tantos que já... eu tive que parar a pensar dessa vez. Eu lembro que já citei o Hard Marks, já citei um que eu acho que é importantíssimo, que é o Competition Demystified. Aí eu estou trazendo agora um próximo linha que chama Seven Powers. Ele fala sobre... Ele tem uma abordagem parecida com o do Competition Demystified, mas um pouco mais ampla, que a gente leu. A gente faz clube do livro lá na Encore, esse foi o último. Foi bem rico em debate e eu gosto muito de ler livros que alteram o nosso framework de investimento, de análise. E esse alterou. A gente botou algumas perguntinhas novas por causa do livro. Compradaço em Netflix, né? Cara, um livro que de mercado, assim, tem vários livros muito bons. Eu fiquei pensando assim, um tipo de livro que seja um pouco diferente, mas que seja de mercado. Tem um livro que chama The Man Who Knew, O Homem que Sabia, que é a biografia do Alan Greenspan, um dos central bankers mais importantes das décadas que a gente teve vivo ou não, até antes disso, até, que lidou com problemas de hiperinflação e trouxe a economia americana de volta pro eixo. E o legal é que o livro conta muito sobre como é a pessoa dele. Então, até meio chato, que ele exagera no detalhezinho sobre ele como pessoa, mas você entrar na mente de um banqueiro central que salvou a economia global, de certa forma, é um negócio muito legal e te ensina muito sobre o mercado. Então, acho que é um livro bacana. Hein?
acho que é novidade. Não lembro de ter visto na lista. Vocês já falaram Seven Powers? Tô bravo. Já falaram Seven Powers, não é novidade? Não, A UFA. primeira vez. Eu acho que... Hoje acho que é a primeira vez. Parabéns, então. Agora, livro tema livre. Isso aí é mais fácil falar um inédito. Na verdade, mas é mais difícil pra mim, né? Porque eu tenho no mercado. E aí eu tava na reunião de gestão lá na Encore, eu falei, cara, eu preciso falar um livro tema livre. E a Adélia, passo pra Adélia, me falou, tipo, fala sobre esse livro. Eu falei, é óbvio. Esse é um livro que eu dou de presente para os meus amigos que vão ter filho. Não é para quem vai ser pai ou foi pai recentemente. Quando o Luiz Felipe, o meu mais velho, que estava ali, nasceu, eu nerd, né, li uns 7 livros. Aqui. E a maioria é meio bobo, mas teve um específico que eu achei muito bom, então eu recomendo. Chama Brain Rules for Babies, Regras Mentais para Bebês. Não sei exatamente o nome. É de um cara chamado John Medina. Tem em português, eu não sei o nome. Brain Rules, de Regras for Babies. O que eu mais gostei desse livro é que ele não chuta estatística para tudo. E uma das coisas aqui, Fabrício, que ele fala é que música é muito importante. Então, aí o cara me pegou, né? Cara, o meu é muito menos legal que esse. Gostei desse, cara. Não tenho filho ainda, mas acho que faz sentido. Treinar o melhor projeto da sua vida bem, é importantíssimo. Tem um livro que eu gostei muito, que é o Setting the Table. Eu não sei se tem tradução em português. Ele é o livro que conta a história do Danny Meyer, que é o cara que fundou o que é hoje o Shake Shack, o Eleven Madison, esses todos os restaurantes que ele tem. E que eu acho que é legal, assim, ele não, é um negócio muito mais focado em como servir, como criar uma experiência boa no lado de restaurante. Eu gosto muito de cozinhar, então é um livro que eu li meio que para entender como é que ele conseguiu criar isso tudo. Então não é de mercado diretamente, no final mesmo as leituras de não mercado a gente acaba lendo pouco até, acho que dá tanta coisa boa para ler que falta tempo. Mas acho que esse é um livro muito legal para entender, né? E é uma das coisas que eu acho uma mensagem mais bacana dele no livro é que ele fala que mesmo uma experiência barata, ela tem que ter um valor muito bom, né? Por exemplo, você vai no Shake Shack, é um hambúrguer razoavelmente barato. Mas é como se você estivesse comendo um negócio de fine dining mesmo, né? De uma qualidade, tudo muito bem feito. Então, acho que isso é um dos pontos dele. E escolher bem pessoas. O livro é bem bacana, eu recomendo. Próximo happy hour, então, ele que vai fazer os comes e bebes aí. Agora, aquele livro para não ler. Eu já falei 2 aqui, que eu lembrei que eu já falei aqui, que é o Capital do Piketty. Eu não recomendo nem como lenha de fogueira. Falei também do Poder do Hábito, que nem é tão ruim. O problema é que dava para ser uma redação de uma página. Eu não consegui pensar nenhuma, eu fiquei pensando. Eu falei, galera, eu preciso falar de um anti-recomendação. Aí tem um monte de cara que fez spoiler lá comigo, diaria comigo. Lá na Encore, falou, fala o Guidorice de cálculo 3. Eu falei, é verdade. Integral tripla lá, me pegou um pouco. Então, mas eu não sei, cara, porque também, por outro lado, o Guidorice é um belo livro de cálculo, tá? Então é mega injusto falar mal dele. Então eu vou pular, porque eu não quero que vocês coloquem o Guidorice na lista, não. Cara, o meu... Eu li o livro no carnaval passado, eu achei muito fraco, porque, assim, eu acho... Bom, vou falar o nome do livro, é o Adrift, do Scott Galloway, que é um autor muito famoso, eu gosto muito das coisas dele. Five é o outro livro dele que chama Five, né? Isso, Five Rules, Five, é das 5, da Facebook. The Five. É super legal esse livro. Ainda bem que eu li o outro. O Adrift é um que ele tem vários gráficos e coisas sobre a economia americana, sobre uma crítica ali, né, do caminho que a sociedade americana está tomando, mas eu achei ele, assim, ele errou a mão no politizamento do livro, assim, tava muito carregado, que não é o tipo de coisa que você quer ver quando você compra um livro de um cara que é um autor tão, vamos dizer, consagrado, uma pessoa que já fiz o curso dele até, que tem um mini curso de 5 dias lá de ensinar o framework dele, de como olhar, como criar, crescer empresas. Na época que eu estava cobrindo tech pesadão ali, eu falei, cara, eu quero entender exatamente isso. Era 2020, meio da pandemia, tudo isso que eu queria saber é crescimento. Eu falei, deixa eu entender como é o cara disso. Gosto muito dele, mas eu fiquei meio chateado com o livro, então acho que não é pra fogueira, não. Tem uns gráficos bons, mas é um livro que eu falo assim, que eu li e não gostei muito, foi esse. E da verdade era carnaval também, né? Difícil. Eu tava o livro ser trabalhando legal no no carnaval, né? Tava na casa da namorada trabalhando, não fazendo nada, assim, tava lendo lá, e foi isso. Uma música e por quê?
Pra mim tem que ser Beatles, né? Que todo mundo sabe que é a minha banda preferida disparada. Como eu acho que o mercado vai melhorar, Mateuzinho, chegou a nossa vez, eu escolho Here Comes the Sun. Tem um porquê, não? Faz o O mercado mercado vai melhorar. melhorar, Justo, Here Comes é. the Sun, cara. Justo, A gente vai sair do justo. inverno. Cara, eu vou no Beatles também, vamos lá. Puta, cara, eu gosto... Cara, All My Life, cara. Essa música, assim, traz muita memória boa de gente boa já que já passou na vida. In My Life, é. E é uma música que sempre... Acho que música tem um negócio de conectar você com emoções que estão guardadas, que são coisas que você não acessa o tempo todo. E essa música, quando eu escuto, me traz muita coisa boa, uma saudade boa, sabe? De coisa boa que aconteceu. Então eu gosto muito dela. Manda um abraço pro Valtinho da Quest e da Z Quest, que a gente tem um grupo que a gente discute muito música, né? E a gente é muito mais Paul e o Valtinho é muito mais John. E In My Life é do John, então um abraço pro Valtinho aí. Abraço, E ele Valtinho. falou dessa música, se eu não me engano, no nosso podcast. Mas faz sentido, a cara dele. Agora um convidado que vocês gostariam de ver aqui no Market Makers, contando a história dele, ou falando de mercado. Tem um cara que o pessoal não conhece muito e eu admiro muito, chama Lucas Mello. Ele é um pouco mais velho, hoje ele é do conselho de algumas empresas e tal. O Lucas, eu aprendi muito com ele. Eu vou ter que contar um pouquinho da história, mas bem rápido. Ele foi sócio da Price e tal, ele foi para banco, não lembro exatamente qual, Nacional, Econômico, um desses bancos lá atrás. E depois ele foi diretor do Unibanco. E ele era o cara que analisava... um guru de bancos, entende tudo sobre banco. E eu era analista de banco lá na Grifo, lá atrás, com o Stuberger e com o Gustavo. E eu fazia aquelas análises de banco, lembra? Aqueles meios grandes, e eu mandava lá para os RIs do Unibanco. Um dia ele mandou para o Lucas Mello, que gostou, me mandou uma mensagem criticando uns pontos e tal. Acabei ficando amigo desse cara lá atrás, é meu amigo até hoje. E ele é muito brilhante, ele foi diretor do Unibanco, do Itaú, ele foi conselheiro do Bradesco, do conselho... enfim, um cara tem uma carreira completa, já foi conselheiro da B3, um cara completamente brilhante, mas ele tem um caso específico que você tem que trazer, ele tem 1000 histórias para contar, mas ele tem uma história específica que você tem que trazer ele aqui para contar para todo mundo, que é o seguinte: a gente brasileiro deve muito a ele, porque eu ouso dizer que ele é um dos caras que salvou o Brasil da crise de 2008, é esse nível. Vou resumir, você pergunta pra ele contar a história inteira. Mas aí você vai ter que convencer ele a vir também, né? Porque imagina falar tudo isso e o cara fala, não, obrigado. E ele é super low profile, cara. Ele é bem low profile, vai ser difícil. Mas depois aí, dessa... esse problema não é meu. Esse é um problema do tipo 2. O problema do tipo 1 é o tipo que é meu. E ele, só pra contar qual foi a história, resumindo muito, eu era analista de bancos. E pra eu chegar na minha mesa na Asset, lá na Red Grifo, eu passava no meio do Private. E, cara, foi desesperador acompanhar a crise de 2008 com os bankers do Private, assim, João, você acha que o Sofisa pode quebrar? Eu falei, não, tem lá um bi no carro. Aí eu voltava lá, você acha que o Decoval? Aí um dia chegou lá, você acha que o Safra? Eu falei, peraí, Safra? Não, aí você tá... Não, o negócio tá tomando uma proporção. Aí, você acha que o Unibanco? Eu falei, que é isso? Mas eu sei que teve um dia específico, que foi uma sexta-feira, que eu nunca vou esquecer, que todas as ações abriram no Circuit Breaker, caíram 8-10, Itaú, Bradesco, todo mundo. Unibanco também. Aí começou a cair 10, 15, 20, 25 Unibanco. E do nada, você lembra bem, estava na mesa, a gente começa a ver Operando. Lá Invest Shop, que era a corretora do Unibanco, raspando ação, mas mostrando assim, sou eu que estou recomprando essa ação. Recomprando. Mostrou, cara, não vem tentar squeezar a gente não. Aí depois o menos 25 virou menos 20, menos 15 e tal, e acabou fechando 8, igual os outros. Eu tenho certeza que se não fosse isso, e aí ele vai contar com muito mais detalhe de por que ele fez isso e tal. No sábado, naquela época era assim, no sábado a primeira coisa que eu fiz quando acordei foi na banca comprar o jornal para ver se saiu alguma coisa sobre o Unibanco. Domingo também. Se não tivessem sido tão enérgicos, mas tão enérgicos, eu tenho uma convicção grande que segunda-feira a gente acordar com fila bancária e banco, você sabe que não quebra um, quebra todos. Então eu acho que uma atitude dele extremamente incisiva ali salvou o Brasil na crise de 2008. E essa história é uma das histórias mais brilhantes que eu vi no mercado. Lucas Mello, um abraço pra ele. Pô, da hora. Quando trouxer ele, vou ter que reviver essa história aí. Agora ele vai ter que vir, né? De algum jeito ou de outro. Qualquer coisa a gente entrevista, a gente faz só o podcast mesmo. Você imita bem as pessoas, pode fazer a voz dele. O meu, eu achei, sim, até um lado, a gente olha muito mais fora. Acho que no dia que vocês quiserem fazer um inglês, tem um cara que eu gosto muito, que olha a tecnologia lá fora, que é o Gavin Baker. Ele é um cara, assim, fantástico, muito gente fina. Já fiz até um Zoom uma vez com ele, é super acessível.
Acho que é o tipo de... O dia que vocês quiserem fazer um Market Makers de gringo, acho que é um cara muito legal, falar de tecnologia, um cara que tá bem à frente ali do resto, tem um fundo só disso. E acho que com toda essa revolução de inteligência artificial que a gente está vendo agora, foi um tema que ele é uma das pessoas que pode falar muito bem a respeito disso, recomendo bastante. Agora é a parte mais legal, vamos falar um tema. Me ajuda aí, Mate, que eu vou fontes minha cabeça aqui. Então, qualquer tema que for surgindo. Vou tentar. Bolsa Brasileira, uma música para a Bolsa Brasileira. Não precisa ser um cada um, pode ser uma... Primeiro que falar aí. Já sei. Pode falar. Quero ver você não chorar. Agora uma mais fácil aí, que foi o tema do momento aí, talvez o meme do momento, uma música para Fernando Haddad. Mr. Taxman. Taxman, dos Beatles, Taxman, pô. É boa. Uma música para Boa. Donald Trump. Sei, mas eu tive que pensar alguma coisa em relação. Porque é perigoso, né? Pode ser uma... Dependendo do comentário. Não sei, sei lá. Hey Joe, where are you going with that gun in your hand? Sei lá, não sei. Rocky Raccoon. Mas eu acho que o Zuckerberg definiu o Trump hoje como um badass, né? O cara foi realmente impressionante. Então, Tears for Fears. Genial. Nossa, Matheus boa. gênio. Boa. A gente não falou de criptomoeda, mas uma música para criptomoedas. Mais das cripto que eu. Cara, A música pode definir se vocês são críticos ou não. Exato, eu sou believer, né? Já cansei de falar isso. Então, eu falaria alguma coisa I'm a believer. relacionada a... I'm a believer. Boa, cara, I'm a believer. Ou Money, né? Tem Money, Pink Floyd. Se eu não fosse believer, eu ia falar inútil do Traje a Rigor. Mas como eu sou believer, não vou falar inútil. Boa. E... uma pra Bolsa Americana. Então já... É uma coletânea aí também, né? Porque tem a Bolsa... Tem o Nasdaq, tem o Russell. Cara, uma criatividade aqui. Puta, deu um brancaço aqui. Tem uma música do Jim Criatividade, Blossom. Que chama Anywhere You Go. Anywhere You Go, Sim. I follow you down. Pensei em uma aqui. E essa pode ser uma boa, porque ele fala uma coisa legal, que a Bolsa Americana não ama, né? Ele fala, follow you down, but not that far. Tipo, nem a Bolsa Americana acho que é o que você tem que como você esquece. Stairway to Heaven, né? Só sobe? Garoto, boa. Aí tá vendo, é por isso que eu tenho que achar uma que seja não tão positiva. Da próxima eu te coloco que mandou melhor aí nas respostas. Uma música para Small Caps brasileiras, Matheus. Meu Deus. Welcome to the jungle. Foi excelente. Desse jeito, então, a gente pode encerrar esse super episódio, porque já tô com sede, vamos tomar muita cerveja, comer bem e ouvir muito rock and roll agora com nossos dois super convidados. Valeu demais, valeu plateia, uma salva de palmas pra eles. Bom, galera, brigadão.